dia a todos. Bom dia. Bom, vamos iniciar o primeiro café da manhã desse ano, né, de 2024, aqui da ANAP. Eu quero agradecer a Cisnac Med pelo conteúdo, pela oportunidade de estar aqui com a gente. Antes de passar a palavra para o Luciano Barros e para a Andréia, eu gostaria de comunicar a todos, né, que as inscrições para o Congresso, para o CONAP, já estão abertas, tá, no nosso site. Para quem quiser participar, a gente vai aguardar vocês esse ano com a gente. O evento vai acontecer nos dias 16 e 17 de outubro no Transamérica. Para quem é membro de hospital associado, a inscrição é gratuita. Tá? Inscrição gratuita, social, com quilo de alimento não perecível. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, então eu passo a palavra para vocês. Alô, estão me ouvindo, gente? Certinho. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença hoje, né? Dedicar esse tempo da manhã para a gente falar um pouco sobre resíduos de serviço de saúde. Para iniciar, só para apresentar, acho que a Andréia, por favor, em ordem alfabética, gostaria que se apresentasse. Bom dia, para quem não me conhece, sou a Andréia, coordenadora de meio ambiente do Hospital HCOR, sou gestora ambiental, técnica em química, especialista em gerenciamento de resíduos. Hoje atuo mais na área de sistema de gestão ambiental, também já trabalhei em implantação de sistema de gestão integrado, parte de gerenciamento de resíduos, licenciamento ambiental, certificação, treinamentos e inventário de gás de efeito estufa. Bom, meu nome é Luciano Barros, eu sou engenheiro ambiental, hoje eu estou consultor ambiental da empresa Cisnac Med, que é voltada para a área de automação hospitalar e também na parte de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Tenho uma especialização em desenvolvimento sustentável e também em gerenciamento de áreas contaminadas. Minha área de atuação desde o início da minha carreira foi na parte de gerenciamento de resíduos, uma passagem também na parte de investigação e remediação ambiental e licenciamento ambiental e também a parte de sustentabilidade e ESG. Bom, o tema da nossa palestra, ele vai abordar as boas práticas para o gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Então, a gente vai falar um pouco sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a relação dela com a Anvisa, com a RDC 222, falar sobre as técnicas de tratamento e disposição final dos resíduos de serviço de saúde, a trajetória rumo ao ESG e também um estudo de caso aí para uma técnica para tratamento de resíduos. Antes de iniciar essa apresentação, eu queria rodar um vídeo para vocês que pode embasar bastante o tema da nossa palestra e que vai ajudar a gente a entender um pouco da realidade do nosso Brasil. E também fiquem atentos aos detalhes. Durante a apresentação, eu vou citar alguns pontos desse vídeo que vai poder ajudar aí a gente conversar sobre o assunto, tá? Continua em funcionamento há mais de 20 anos. Mal descemos do carro e já percebemos o perigo de viver e trabalhar neste lugar. Para todo lado aqui no lixão de Eunápolis, a gente encontra lixo hospitalar misturado ao lixo comum. Seringas usadas para todo lado. Aqui, olha só, um saco cheio de frascos de soro fisiológico misturado com medicação, faixas, luvas, agulhas, algodão usado. Um catéter usado, ainda preso a uma bolsa de transfusão de sangue, o que aumenta ainda mais o risco de contaminação para quem trabalha aqui. Difícil de acreditar, já que vivemos a pior crise sanitária da história. No meio de tanto material hospitalar que jamais deveria ter sido descartado aqui, conhecemos trabalhadores que arriscam a vida para ter o que comer. São cerca de 60 famílias que dependem do lixão. A maioria dessas pessoas não usa equipamentos de proteção. Negócio de soro, tudo misturado de uma forma que não pode vir. Uma coisa que não tem como eles fazerem isso, mas, por incrível que pareça, eu acho que eles não sabem que aqui trabalha o ser humano, né? É uma classe superior, mas o trabalho é uma honra. Na mão do seu José, o retrato do abandono do poder público. Em cima da pilha de lixo, exposto à contaminação, ele segura uma sonda cheia de tubos. Um
resíduo altamente infectante tomado pelas moscas. E também pela RDC a gente tem o grupo A, dos infectantes, B, dos químicos, o C, que são os materiais radioativos, o D, comum, e o Z, perfluorocorticoides. E também, né, tratamento físico-químico. Então, esses resíduos são tratados por ação física ou química e eles são voltados mais para os resíduos do grupo A e do grupo E. Então, é também um resíduo perigoso, então ele exige um transporte especializado, empresas especializadas e também algumas técnicas que a gente pode ter para tratamento, autoclave, micro-ondas, e a gente tem outras técnicas também. Porém, no Brasil, como a gente viu no gráfico, essas duas técnicas são as mais habituais para o tratamento físico. Entrando um pouco e lixando um pouco sobre tratamento, que eu acho que é um dos temas dessa apresentação, a gente tem um sistema de autoclavagem em micro-ondas que ele utiliza aspectos físicos como pressão e temperatura para poder atingir a inativação microbiana. Então, ele é voltado, como eu disse, para o grupo A, grupo A1 e A4, exceto peças anatômicas. Por quê? A RDC, ela define para a destinação alguns tipos de resíduos. Por exemplo, se eu tenho peças anatômicas, órgãos, vistas, ele tem que ter uma destinação ou para cremação ou para enterrar, né? Então, ele não possibilita que eu consiga passar esses materiais, esses resíduos, para o sistema de autoclavagem. Os materiais perfurocortantes também podem ser enquadrados para o tratamento via física. Então, e um ponto interessante é que o tratamento por autoclavagem, por micro-ondas, ele pode ser feito dentro do site, na fonte geradora, ou ex-site, né, fora da fonte geradora. Tratamento térmico. Bom, incineração. Esse é um ponto que, como a gente viu no gráfico, é o maior gerador, é o maior consumidor dos resíduos hospitalares. Os incineradores, então, eles utilizam o tratamento térmico. Temperatura, alta temperatura, muito alta temperatura. E ele consegue atender diversas classes de resíduos, não só do sistema hospitalar, mas também de resíduos industriais. Todos os resíduos perigosos, grande parte é enviada para a incineração. Como funciona? A incineração ela trabalha com duas câmaras, duas fontes de queima. Uma trabalha a cerca de 800 graus e a segunda trabalha a 1.100 graus. A primeira fonte de 800 é onde ela vai eliminar todo o resíduo e transformar ele praticamente em cinza. Mas o interessante é que os 1.100 graus ele não serve para poder inutilizar o resíduo, ele serve para poder inutilizar os gases que são gerados através da primeira queima. Então, uma das questões que a incineração é muito comentada no mundo afora é que o sistema de filtragem que você precisa ter para poder inutilizar e evitar uma segunda contaminação é o tratamento dos gases. Por exemplo, se a gente trabalha com os químicos, cloretos, flúor, materiais voláteis, né? Esses materiais, se eles não tiverem uma boa filtragem, nada vai adiantar, porque eu vou estar evitando uma contaminação do solo, mas eu vou estar gerando uma contaminação atmosférica, que é pior, né? Então, esse tipo de tratamento, ele ainda é utilizado, mas ele ainda tem suas ressalvas. Por exemplo, é difícil a gente ver um incinerador dentro de um hospital ou dentro de uma empresa. Geralmente, o órgão ambiental ele é muito criterioso na parte de licenciamento desses equipamentos. Não pode ser em grandes centros, ele tem que ser, obviamente, afastado. E qual que é o problema? Se eu tiver que gerar um resíduo, o caminho que ele vai percorrer pode ser muito longo. Então, isso dá chance de ter algum acidente no caminho, tudo. Então, a incineração, ela é hoje a técnica mais utilizada, mas sempre tem suas ressalvas, mas infelizmente, ou até felizmente, é ainda uma solução que a gente pode adotar como viável. Luciano, você acha ela mais em conta do que o micro-ondas, por exemplo? Processo total. Não acho mais em conta. Não acho mais em conta. Acredito que o valor que se paga para a incineração, ele chega a ser um pouquinho mais elevado do que o sistema de autoclavagem. Porém, a gente não tem tanta solução. Eu ainda prefiro
enviar o material para um incinerador do que para uma vala séptica, por exemplo. Você fala por fora, que Questão de responsabilidade de risco. Não garante que isso Não, para inutilizar materiais químicos. Seguindo um pouco para a autoclavagem, então esse é um tema que eu queria trazer para vocês. Então, o sistema de autoclavagem a gente tem o Excito, que são grandes câmeras que trabalham com pressão e temperatura. O resíduo trabalha por batelada, então, assim, as unidades de tratamento também não são próximas. Aqui em São Paulo a gente não tem nenhuma unidade de tratamento que fica próximo de um centro, diferente dos hospitais, que geralmente estão em grandes centros, para poder atender a população. Então, quando a gente fala em autoclavagem Excito, a ideia é que o resíduo seja transportado até esse local, até esse destino final, e ali há o tratamento junto com diversos outros resíduos hospitalares de diversos outros hospitais. Ele trabalha com ação de temperatura e pressão através de um gerador de vapor. E a trituração, ela ocorre depois do sistema de tratamento, até para reduzir volume e para descaracterizar. E a gente tem hoje o tratamento in situ. Então, qual que é a ideia? É você tratar o resíduo dentro da fonte geradora. Isso ajuda, eu vou falar um pouco mais para frente, a poder minimizar risco. Uma grande palavra que a gente usa dentro de hospital ou dentro de indústrias que geram resíduos perigosos é a palavra risco. Sempre que a gente tiver 1% de chance de acontecer alguma coisa ruim, isso é um risco. E a gente tem que evitar ao máximo. Então, os tratamentos na fonte geradora, elas são adaptadas à unidade hospitalar. Então, a ideia não é que você receba de outros locais, é um equipamento que consiga atender a demanda da unidade hospitalar. E uma das vantagens que ocorre é a trituração integrada. Então, isso ajuda muito para o tratamento de resíduos. Então, falando um pouco sobre esse equipamento, um dos 3 principais aspectos que ele pode trazer de benefício é descaracterização do resíduo, redução de volume e esterilização. Transformar ele em lixo infectante, ou resíduo infectante para resíduo comum. Se a gente lembrar um pouco lá no vídeo, uma das cenas que eu observei é que uma das bolsas ali de soro tinha o nome do paciente, tinha informações. Então, tudo isso é extremo risco para a unidade hospitalar. Como é que acontece o processo de descaracterização e redução de volume? Processo de trituração integrada, que pode ser de 2 formas, ou por facas ou por trituradores tipo shredder, que é aquele triturador que trabalha com facas de corte. Esterilização. O equipamento ele usa a vapor para poder aquecer e atingir a temperatura que garanta a inativação microbiana nível 3, que é o que exige na RDC. E, só lembrando, a RDC, no artigo 43 dela, ela diz que, se não houver um tratamento específico, o resíduo pode ser tratado em loco. Então, a própria RDC, ela também dá essa possibilidade, também abre esse leque para que os hospitais consigam trazer unidades de tratamento para dentro da sua fonte geradora. Então, a temperatura de esterilização, que trabalha esse equipamento na faixa de 134 a 137 graus, ele, em um primeiro momento, passa por um pulso de vácuo, então, na verdade, ele tira todo o ar de dentro da câmara. Isso já ajuda a esterilizar parte das bactérias que precisam de ar, né, para poder sobreviver. E também ele sobe com uma pressão de 315 kPa até uns 320. Então, a ideia é o quê? É você estressar os agentes patogênicos através de temperatura e pressão. Muitas bactérias, vírus e patógenos resistem a baixa temperatura ou a média temperatura, mas dificilmente a gente consegue ter agentes patogênicos que resistam a esse tipo de temperatura. E também a pressão é um fator interessante, para que a gente consiga atingir o que a RDC exige, que é um nível 3 de desativação. Então, a grande parte dos equipamentos, eles trabalham nessa faixa de temperatura e pressão, um tempo de esterilização podendo variar de 5 a 15 minutos de exposição do resíduo. O sistema de trituração ajuda a homogeneizar e para que a temperatura consiga adentrar em todas as faces do resíduo. Então, se você aumenta a superfície de contato, você garante melhor esterilização do resíduo. O tempo médio de esterilização do equipamento daquele porte é cerca de 25 a 35 minutos por ciclo. Tá? E hoje tem algum hospital que já trabalha com esse equipamento?
Eu vou apresentar o seguinte caso depois que vai falar assim. Cada ciclo, para quantos quilos? Depende da geração do hospital. Então, há equipamentos que podem trabalhar de 25 quilos até 150, 200 quilos por ciclo. Então, a ideia é que um bom planejamento, no caso da intenção de adquirir um equipamento para tratamento in situ, é um bom dimensionamento. Então, assim, como a gente sempre falou desde o começo, o planejamento é essencial. Então, se o hospital tem interesse de optar por um tratamento, procurar empresas que consigam fazer um bom projeto para poder dimensionar o resíduo. Então, aqui eu trouxe alguns pontos e vantagens que o tratamento in situ pode trazer. Redução de risco de contaminação. Como eu disse, envolve transporte. E nem sempre esse transporte é pé. Isso aumenta o risco de um acidente, de um vazamento. Acontecendo isso, você provavelmente vai ter uma contaminação ambiental. Economia. Hoje em dia, eu vou falar por São Paulo, porque eu moro aqui e trabalho aqui. Então, São Paulo hoje tem a TRSS, que é a taxa de resíduos de serviço de saúde, que é de responsabilidade da prefeitura fazer a coleta, o transporte e a destinação final dos resíduos de serviço de saúde, e isso custa para os hospitais. Então, há taxas que são cobradas. Ela é uma taxa que varia, se não me engano, 25 quilos, inicia assim, de 10 quilos até 800 quilos. Cada faixa de resíduo tem um valor que representa esse trabalho, né? E é um autodeclarável, né? Então, o hospital ele declara e através, inclusive, no plano de gerenciamento de resíduos, e é cobrada a sua taxa das unidades. Então, se a gente puder, mais ou menos uma média de destinação aqui de São Paulo, que é uma realidade um pouco fora do nosso Brasil, é cerca de R$ 4 a R$ 4,25 por quilo de resíduo. Um equipamento desse, por transformar em resíduo comum, a gente tem um decréscimo bem contundente do descarte de resíduo. Transformando em comum, a taxa é muito menor e também a questão de risco é extremamente vantajoso. Então, você não vai transportar esse material perigoso, ele vai ser totalmente inerte. Minimização de resíduos. Ele possui tração integrada, isso faz com que o volume do resíduo diminua consideravelmente. Podemos falar aí entre 70% a 80% de redução do volume total. Isso ajuda muitos hospitais por conta dos abrigos, que nem sempre os hospitais dedicam bons espaços para a parte de resíduo, né? A ideia é que você tenha mais leitos para poder atender e tentar ter abrigos que atendam o hospital. Então, se você tiver uma minimização de resíduos, de volume de resíduo, você ganha em espaço e também ganha em preço. Conformidade regulatória, diminuir risco. Risco, essa palavra é muito importante. Se a gente diminui risco, há grandes vantagens para o hospital. Além de a Lei Geral de Proteção de Dados, como eu disse, a gente tem informações. Se você transporta esse material descaracterizado, a chance de informações do hospital de paciente caindo em mão errada é praticamente zero. E também o controle operacional, que diminui o risco do operador ter contato com resíduos. Que eu queria falar só da vantagem também de uma vez tratado o resíduo, você tem a opção de escolher qual será o seu fornecedor para transporte e destinação final, porque uma vez que o resíduo ainda está contaminado, como você não disse, pelo menos aqui em São Paulo, só temos as concessões da prefeitura, né, que é a LOGA e a Ecoubis, sem outras opções de destinação. E também essa tecnologia, um dos pontos que eu não coloquei aqui, é a parte de redução de emissão de carbono. Se você evita o transporte para uma central de resíduos, que nem sempre é próximo, e depois, posteriormente, esse resíduo tratado vai para um aterro, se você tem um tratamento em loco, você tira esse processo do resíduo ser encaminhado até um tratamento. E isso faz com que tenha uma redução de impacto tanto no trânsito quanto também de emissões atmosféricas. Então, a gente pode dizer que esse equipamento também ajuda a trajetória dos hospitais rumo ao ESG. E agora eu queria que a Andrea falasse um pouco sobre o HCOR e as técnicas que eles utilizam para rumo ao ESG.
Então, aqui, só para contextualizar, né, por que o HCOR está no meio da apresentação da SISNAC-MED, né? Então, eu vou contar um pouquinho da história de sustentabilidade do HCOR e, ao final, vocês vão entender por que a gente está aqui no meio da apresentação deles. Então, falando um pouquinho do histórico, 2017 foi um ponto aí que o HCOR iniciou oficialmente essa trajetória, né? Foi a primeira certificação que a gente teve LEED em relação ao último bloco que foi construído, o edifício Adib Jatene. Em 2020, nós tivemos a criação da área de meio ambiente. Então, até 2020, o HCOR não tinha uma área de meio ambiente com esse olhar para o gerenciamento de resíduos, para as legislações ambientais. É claro que isso era feito, mas com apoio de consultoria e também com colaboradores que não tinham essa profundidade no tema, né? Então, a área de facilities, para a qual eu respondo, junto com a alta direção, entendeu essa necessidade e, ao ser contratada, fiz o diagnóstico, né, como o Luciano falou, a gente vai, olha para o plano de gerenciamento de resíduos, fiz um diagnóstico, identifiquei várias oportunidades, apresentei para a alta direção e falei assim, olha, tem muita coisa para se fazer aqui, mas a gente precisa de equipe. Então, em 2020, veio a equipe de meio ambiente para o HCOR. 2021, teve o reposicionamento da marca, que teve alterações importantes, inclusive, no nosso mapa estratégico, que aí eu mostro no slide a seguir para vocês. Em 2022, tivemos a nossa primeira publicação do relatório de sustentabilidade, né, no qual a gente dá transparência aos nossos números e o início dos nossos trabalhos também, né? Em 2022, tivemos aí o nosso 6º ciclo de acreditação do JCI. 2022 também a adesão do Pacto Global da ONU, do qual nós somos signatários em 4 movimentos, dos quais 2 são voltados para a área de meio ambiente e sustentabilidade. Em 2022 também veio a certificação dos 14.000. Afinal, eu ganhei uma equipe, mas também ganhamos desafios, né? Então, trabalhamos a questão da educação ambiental, fizemos um trabalho aí de adequação de infraestrutura, mudança de cultura e certificamos. Também em 2022, iniciamos a neutralização do escopo 2, né, através da compra de certificados aéreos, ou seja, 2022 já referente aos anos de 2021, 2022 e 2023 também nós já fizemos essa aquisição. Então, hoje, toda a energia consumida do hospital, através do Mercado Livre, são de fontes renováveis. E em 2023 fizemos a nossa primeira publicação do inventário de gás de efeito estufa, já com o selo prata. Ainda não temos uma auditoria de terceira parte para essa questão, no qual publicamos referente ao ciclo de 2021 e 2022. Então, aqui, como eu disse, do reposicionamento da marca, né? Então, no nosso mapa estratégico, então, o objetivo de número 3 traz como um compromisso do HCOR a preservação do meio ambiente. E isso, todos aqueles trabalhos que eu mostrei para vocês, têm relação com esse compromisso que o HCOR assumiu. O objetivo de número 9 também está totalmente ligado a esse compromisso, né, que é estar na fronteira da produtividade e eliminar o desperdício. É aquilo que o Luciano falou. Tem que ter um planejamento muito adequado para que o excesso de materiais não leve a um desperdício que se torne resíduos que vai impactar a questão ambiental. Então, quando a gente fala de compromissos, então, isso aqui são alguns das certificações, né, e movimentos que a gente participa para fortalecer o nosso compromisso, para buscar conhecimento para trabalhar a melhoria contínua. Então, hoje, de certificações com viés ambiental, a gente tem essa certificação LEED do edifício Adib Jatene, a questão da ISO 14.000, temos aqui o relatório de sustentabilidade que dá transparência a esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, e também o inventário de gás de efeito estufa. Participamos dos grupos de ESG e sustentabilidade da ANAP, dos hospitais saudáveis, aqui os desafios resíduos e clima, e como falei para vocês também aqui, do Pacto Global da ONU,
que tem esse viés ambiental, o movimento Mais Água e o Conexão Circular. Então, o movimento Conexão Circular, para quem não conhece, ele tem um compromisso, né? Na verdade, são divididos em dois grupos, e um dos grupos, que é o que a gente participa, ele tem um compromisso de zerar o envio de resíduos aterro até 2030. Então, agora parece que faz um pouco mais de sentido, a gente está no meio da apresentação do SINAC, né? Zerar ainda é uma palavra bem forte, né? Mas a gente tem feito trabalhos internos para reduzir lá naquela etapa de planejamento que o Luciano falou. O ideal é não gerar, mas geramos. O que nós estamos fazendo com esses resíduos? Então, eu falei para vocês lá atrás que em 2020 eu cheguei e fiz um diagnóstico. Tudo bem que em 2020 a gente estava no meio da pandemia, né? Mas em 2020, 58% dos nossos resíduos totais eram resíduos infectantes. Então, era um número muito alto. E a gente identificou que tinha muitas oportunidades de melhoria. E olha aqui como é que era a nossa reciclagem. Né? Compostagem aqui a gente nem tinha. Né? Iniciamos o trabalho de compostagem aqui no meio de 2020 também. E com isso, nós passamos a adequar as áreas, estruturar com reciclagem, iniciando a compostagem lá, a princípio, no preparo, mas a gente tinha também muito residual orgânico dentro do resíduo infectante. Porque, como as nossas áreas assistenciais, elas eram 100% equipadas somente com resíduo infectante, então, depois que o paciente se alimentava, essas sobras também iam para lá. Então, foi aí que a gente iniciou os trabalhos, né? Então, fizemos a adequação das áreas, a parte de conscientização e começamos a diminuir essa curva e aumentar aqui a curva da reciclagem. Fizemos um trabalho forte também com a equipe, não só de assistência e de todas as áreas de apoio, mas também com a equipe de obras, né? Muita coisa do que ia nas nossas caçambas era material reciclável, inclusive sucata, né? Então, a gente conseguiu melhorar muito os nossos resultados e também os nossos ganhos em receita, tá? E aí, então, esse foi o resultado adquirido, né? Uma redução de 24% dos resíduos infectantes sobre os resíduos totais, mais de 800 toneladas de resíduos reciclados nesse período, né? Contando que aqui são 6 meses de 2020. Eu cheguei lá em abril, e aí foi fazer o histórico, conhecer um pouquinho. Então, aqui também é metade de um ano, mas mesmo assim é um número bem baixo, né? Aqui mais de 300K em receita nesse período e mais de 540 toneladas de resíduos orgânicos compostados. Só que, mesmo com todos esses resultados, tem oportunidade de melhoria? A gente sempre tem oportunidade de melhoria. Tem algumas coisas que a gente ainda não mudou por prevenção. A gente entende que é uma mudança de cultura que a gente vem trabalhando e a gente tem uma responsabilidade até o final do ciclo de vida desse resíduo. Então, a gente tem que ir tendo essa percepção de como estão as equipes para ir fazendo essas alterações. E, nesse sentido, nós assumimos um compromisso lá em 2022, né, com o pacto, iniciamos lá no movimento, nós temos um compromisso de zerar até 2030. A gente ainda não sabe como, mas a gente está trabalhando aí para zerar, né, entendendo as tecnologias, visitando as empresas, vendo o que eles têm de melhor, né, o que eles estão oferecendo de melhor. A gente tem que ter essa humildade de entender que a gente sempre tem algo para aprender, e é isso que a gente está colocando no nosso dia a dia. Então, a gente sempre procura aprender com o próximo e ir melhorando o nosso processo. Afinal, o que a isso traz também de consciência é isso, é trabalhar a melhoria contínua, e é isso que a gente vem tentando fazer. E, nesse sentido, nós entendemos que aqui na redução dos resíduos infectantes, a gente ainda tinha uma grande oportunidade. Então, a CISNAC nos ofertou aí para fazer a questão do projeto piloto de redução dos resíduos infectantes, e a gente está fazendo esse trabalho em parceria com eles. Então, o Luciano vai apresentar aí o estudo de caso da redução dos resíduos infectantes no HCOR. Muito obrigado. Você vê que questão de planejamento, né, gente? Assim, é inegável que a curva aqui é bem satisfatória. E é o que a gente sempre falou: planejamento, diminuição de resíduos, prevenção de risco.
Então, nesse contexto, como a Andrea falou, a gente está fazendo um projeto piloto, né, junto com o HCorp, um parceiro excelente, assim, deu toda a liberdade da gente poder conversar, discutir, levantar pontos positivos e negativos dessa tecnologia de tratamento em loco. Então, é só para falar um pouco de como que a gente planejou, né? Então, o equipamento que a gente está fazendo um piloto é um modelo Celeron, um modelo ISS 575. Ele foi instalado no dia 14/3, com término em 18/3. E o primeiro teste dele foi logo no dia final de instalação. Então, a gente fez esse planejamento. Fase 1, treinamento da equipe, e a partir das lideranças, a gente começou a trabalhar com as lideranças, seguindo para a equipe operacional. Esse processo demorou entre 27/3 até 5/4. Fase 2, teste de redução de volume e descaracterização, que durou entre 8/4 a 12/4. Coleta de amostras de resíduo de efluente para a gente submeter a análises laboratoriais, entre 25/4 e 29/4. E agora a gente está numa fase de autonomia dos operadores e a medição da capacidade produtiva do equipamento. Aqui são algumas informações técnicas, né? Esse equipamento, ele tem uma câmera de tratamento de 150 litros, ele tem esse gabinete aqui de aço inoxidável, até para poder preservar um pouco o ambiente hospitalar, para não ser um equipamento muito impactante visualmente também, então ele tem aí uma visão bem interessante. Ele tem um peso aproximadamente de 800 quilos, ele tem uma capacidade de operação entre 45 a 67 quilos hora de resíduo, dependendo da densidade dele. Então, ele é com um gerador de vapor integrado, ele possui um visor touchscreen, também que a gente consegue acompanhar todos os dados de operação, e também todo o sistema de segurança, tanto como trava automática e o sistema de travamento da porta da câmera, tudo isso automatizado para que o operador tenha um mínimo de contato com o resíduo. Então, a ideia não é que ele tire o resíduo do saco do infectante, abre e joga lá dentro. A ideia é ele pegar o saco infectante e colocar direto na câmera, colocando lá, fechou a porta e todo o sistema é automatizado. Então, aqui é mais ou menos o layout do equipamento, né, o espaço necessário. Então, para esse equipamento, a gente tem um espaço de pedido de 3x4. Lógico, ele é um pouco maior do que o equipamento, até para a gente poder ter um trânsito, tem a questão da porta, que fica nos acessórios do equipamento. E o que é necessário para poder operar é entrada de água, normal, água normal, energia 380 e 220, sistema de ar comprimido de 6 a 7 bar e um ponto de exaustão. Então, aqui eu trouxe algumas fotos para poder mostrar um pouco da parte de instalação, né? Então, o equipamento ele já vem pré-montado, a única coisa que a gente precisa montar são as estruturas do gabinete e fazer as conexões, tanto do sistema de filtragem, quanto do sistema eletrônico do equipamento, tudo. Então, ele já vem praticamente montado e pronto para operar, é só fazer uma montagem aqui e a conexão de fiação. Então, aqui a gente pode ver já o equipamento montado, né? A câmera, o sistema de trituração integrado. Aqui, o sistema de drenagem. Aqui, um sistema que já acompanha o equipamento, que é um sistema de osmose reversa, porque, como ele gera vapor, ele precisa entrar com uma água desmineralizada. E também há a possibilidade, talvez, da gente entrar com uma água de reuso, para evitar o uso de recursos naturais. Então, o sistema de filtragem também faz com que a vida útil do equipamento seja bem maior. E a fase de treinamento, né? Então, a gente pode ver aqui o quadro operacional, o operador aqui já manipulando o resíduo, né? Colocando o saco de infectante na câmera, com a porta fechada, dando início das operações, que o sistema de descarregamento também, para evitar que você tenha contato direto com o resíduo, por mais que a gente tenha a ciência que é um resíduo já desinfectado, a ideia é que o operador tenha o mínimo de risco possível. Então, isso aqui foi um dos resultados que a gente obteve, né, que é a parte de redução de volume. Então, a gente adotou aí um container de resíduo infectante praticamente na sua capacidade total. É uma fotinha aqui do equipamento carregado.
Aqui os dados de operação, você vê que a temperatura aqui chegou na base de 140 graus a 322 kPa de pressão nos 3 minutos de esterilização. Então, como eu disse, ele começa com um ciclo de vácuo, ele chega aqui até 10 kPa de pressão, depois ele começa a aquecer, né? O gerador de vapor gera o vapor e vai inserindo na câmara, isso faz com que ele aumente a pressão interna e a temperatura. Aqui já é o resíduo final, então, como vocês podem ver, teve uma redução bem significativa. Aqui é uma foto de como é que fica a característica do resíduo, então, você vê que é impossível você reconhecer qualquer tipo de informação que tem aqui. E aqui foi o resultado final. Então, a gente pode adotar como padrão aqui essas três, onde é uma tampa aqui, né? E aqui, elas por aqui. Então, teve uma redução que a gente adotou cerca de 75% de redução do volume inicial. Outro ponto interessante é a descaracterização. Então, a gente usou como modelo essas pipetas eletrônicas. Então, na verdade, aqui tinha diversas informações, o Agrocor manda descaracterizar externamente e a gente fez um teste, então a gente colocou para rodar dentro do equipamento e esse aqui foi o resultado final. Então, é impossível você ter qualquer acesso à informação, a uma leitura de QR Code ou algum tipo de informação que possa estar presente no resíduo. E, por fim, aqui é a coleta das amostras, né? Então, por mais que a gente tenha garantia, é sempre bom a gente ter um laudo de um laboratório credenciado que consiga dar mais credibilidade para o resíduo final e para o efluente final. E é isso, gente. De agradecer, em nome da Cisnac Med, pela presença de vocês, agradecer muito a Andréia pela participação. Ela é uma parceira bem legal com a gente, nos ajudando, dando dicas, ensinando, aprendendo. Então, é uma troca bem interessante. Cada instalação, vocês não precisaram pedir licença ainda de precário nesse teste? Esse é um projeto piloto, né? Então, a gente está optando por fazer esse processo, mas o resíduo ele não está sendo destinado para resíduo comum. Ele está sendo destinado para infectante. Então, o processo de destinação continua o mesmo que o Agrocor adota para resíduo infectante. Ele não está indo para aterro, ele está indo para resíduo infectante. Mas vocês estão tratando ele no hospital? Tratando, mas o resíduo está indo para... Está sendo retratado. Então, assim, a destinação dele não é para aterro hoje. Até porque a gente vai em busca da licença, tudo. Mas o resíduo está sendo encaminhado para o tratamento mesmo já tratado, justamente para a gente não ter essa licença e a permissão que esse resíduo vá para aterro. Então, ele está sendo... a prefeitura faz a coleta dele como se fosse um resíduo infectante normal. Você separar uma foto, vocês podem ver que o resíduo ele está voltando para o saco branco, né? Você vê aqui, ele está no saco branco leitoso, que é o saco específico para a destinação de resíduo infectante. Então, como é um projeto piloto, a gente ainda, para a gente consiga destinar esse resíduo como comum, a gente obviamente precisa da licença. Nós já estamos trabalhando nisso, né, Luciano? Sim, sim. O pessoal da ambiental está trabalhando, esses testes que estão sendo feitos, para dar toda a gente bem de segurança, mas nós precisamos mostrar a segurança. Porque isso é feito fora de mais, não sei se já é consagrado. Isso a gente, a Santa Livrania, nossa professora Zeda, ela estudou muito o assunto, eu também. E também a gente tinha diversas outras técnicas a não ser a autoclavagem, né? Então, vários critérios nos fizeram chegar a esse equipamento. Não foi, gostei dele, assim. E os testes dando tudo certo, vocês têm perspectiva de estar na cara? Olá, me chamo Giliane, sou do Hospital IPCC e gostei bastante da apresentação. Acho que é uma solução que economiza aí, né, 80% praticamente dos nossos resíduos. E será muito bem, né, se a gente conseguir implementar isso nas unidades. E aí, mediante esse estudo, né, estando tudo ok com o que vocês esperam, qual a previsão de estar disponível no mercado? Isso teria mais ou menos uma faixa de valores, assim, que pudesse falar para a gente de quanto custaria?
Olha, infelizmente, em relação a valores, eu não posso falar, porque nessa apresentação talvez não tenha um cunho tão comercial, é mais informativo. Mas depois a gente vai trocar contato e a gente conversa melhor. E sim, esse equipamento já está disponível no mercado. A gente, inclusive, disponibiliza tanto um estudo de viabilidade para as unidades que têm interesse, até porque esse equipamento ele tem uma faixa de tratamento para hospitais que estão ali entre médio e grande porte, talvez para um hospital de pequeno porte, talvez não seja economicamente viável optar por um tratamento desse. Mas sim, esse equipamento já está no mercado. E outras técnicas. Só mais uma dúvida, né? Você falou que basicamente ele funciona com água e energia, né? A questão de energia, ar comprimido também, né? A energia, ela vai utilizar muito a questão de efeito estufa, vai aumentar no hospital também, ou foi visto também essas questões? Sim, esse é um dos pontos que foi levado em consideração, porque hoje o custo energético no Brasil, frente ao custo de consumo de água, é bem mais elevado. Então, por exemplo, se a gente pega uma técnica de micro-ondas, ele tem um consumo energético muito, muito alto e não tem consumo de água. Então, se eu tiver a opção de optar por equipamento que tenha melhor eficiência energética, por mais que consuma água, ainda é mais viável no Brasil. Então, o consumo dele frente a outras técnicas é economicamente mais viável. Tem algumas online Claro, fica do chat. O David Lima me perguntou quais os critérios internos que o HCOR utilizou para selecionar esse equipamento específico e quais os benefícios na percepção de vocês o equipamento tem em relação aos demais. Bom, a questão de critérios foi justamente hoje a metodologia, né, que esse equipamento utiliza é basicamente onde a gente manda já faz hoje, né? É como se fosse uma autoprova. Então, o sistema de tratamento ele está sendo garantido através da autoclavagem dos resíduos. E foi uma questão que o HCOR já tinha essa parceria de trabalho com a CISNAC, né? O CISNAC já era um fornecedor do HCOR, o HCOR estava em busca de tecnologias para o tratamento de resíduo infectante, e veio essa oportunidade de fazer o piloto no qual nós estamos podendo fazer essa avaliação do equipamento antes da aquisição, inclusive, né? Então, também tem essa questão de poder ver na prática o tratamento acontecendo internamente, né? E, com certeza, aqui a gente vai ter os resultados, como foi feito aí as coletas da amostra, tanto de resíduos de efluente, com base nos efluentes que nós geramos internamente, né? Talvez, se a gente comprasse sem fazer um piloto, a gente não teria essa certeza absoluta. Então, aqui a gente está tendo essa oportunidade de avaliar o equipamento. Acho que é isso. Só uma consideração, isso. A gente propôs uma parceria porque é difícil a gente colocar esse equipamento num showroom, porque é difícil a gente conseguir. A gente não pode trazer um infectante para um showroom, por exemplo, da empresa. Então, o HCOR está sendo um parceiro também nisso. Então, esse projeto chegou depois de muita conversa, de muitas considerações de ambas as partes. E só para complementar uma coisa que eu não respondi para ele, né? Um dos ganhos também foi a redução, como o Luciano apresentou aqui, do volume, né? Então, é uma redução significativa de volume, enquanto a gente não adquire o equipamento para ter o tratamento 100% interno. Resíduos químicos também pode ter? Não, resíduos químicos não. Ele é voltado apenas para os infectantes, exceto peças anatômicas, tecidos, órgãos, carcaças, e também perforoportante deles também, ele também trabalha. Luvas de borracha, né, que dá para fazer, começa a temperatura aí, ela começa. Desculpa. Eu queria saber se luvas de borracha, elas geralmente, quando aquecem, elas liberam um odor desagradável. Já pode operar, pode descartar ainda. Sim, se reparar nesses pontos azuis, todos esses aqui são luvas. É interessante o odor, porque
lógico, esse equipamento, a gente falando, parece uma coisa simples, parece que é um simples vaso de pressão que entra vapor. Só que ele é dotado, sistema de filtragem, de filtro biológico, então ele tem todo um sistema de manutenção preventiva para que a gente evite ao máximo que esse tanto o odor como a emissão de poluentes vá para o ambiente hospitalar. Então ele é dotado de filtro biológico, sistema de controle de emissões. Então, assim, o cheiro, ele não é uma coisa que é muito contundente. Se você está ali do lado do equipamento operando, você sente um cheiro meio de vapor mesmo, né? É normal, sistema de exaustão, mas não um cheiro que você não consegue ficar perto do equipamento tão desagradável. E as luvas realmente, elas somem, né? Elas viram esses pontinhos azuis aqui. Tem mais duas perguntas online. Renata do Ciro Danês, ela perguntou o RDC 222 diz que luvas, equipos de soro que não entram em contato com o sangue e os propósitos podem ser classificados como duplo D. Ela percebe que há divergência entre esses serviços. O que vocês têm que falar sobre? Eu acho que a André consegue responder isso. Bom, a RDC ela permite, né, o descarte de luvas, sim, no resíduo comum, desde que não tenha contaminação com resíduo biológico, né? Resíduo biológico, resíduo químico. E quando eu até falei lá atrás, né, da questão de algumas coisas que a gente preventivamente, por precaução, ainda não fez alteração, uma delas é que a gente ainda descarta nas áreas assistenciais as luvas no resíduo infiltrante. Por isso que ainda tem esse volume, tá? Bolsas de soro, a gente faz o descarte na reciclagem, desde que não tenha medicamento, né? Ou não esteja acoplado com um equipo que possa ter algum retorno de sangue, né? O material biológico aí através do equipo. Então, nesse momento, dessa forma que a gente trabalha, por precaução. Mas a RDC permite já esse caixa de resíduo comum, sim. Certo. O Josias Gomes, ele perguntou qual é o profissional responsável por operar essa máquina, se é um profissional auxiliar de higiene, da limpeza, um profissional específico para isso. Não, o que a gente vem trabalhando junto agora são os próprios operadores de limpeza, mas esses também são critérios que a gente tem que estudar junto com o hospital. O modo de operação do equipamento é muito simples, né? A ideia é que o operador ele não tenha zero contato com o resíduo no momento de operação. Então, assim, qualquer pessoa que tem instruções básicas consegue operar o equipamento sem nenhum problema. O que a gente vem fazendo para poder auxiliar, a gente montou um guia prático com fotos ilustrativas de passo a passo do equipamento. Aqui, só para complementar, até hoje lá, como você falou, os nossos próprios os operadores de coleta, né, nossos coletores que estão utilizando equipamento, mas o abastecimento do equipamento ele é similar a fazer o descarte do resíduo numa compactadora. Então, ele vai abrir o equipamento, vai depositar o saco, fechar e apertar o botão, né? A única questão é que depois, diferente da compactadora, depois de tratado, ele vai retirar o resíduo tratado. Mas a parte de abastecimento, que é o momento em que o resíduo está contaminado, ele é similar a depositar numa compactadora. A Renata fez um complemento só. Ela disse que ela entende que a luva são descartadas em lixo comum, mas ela ainda tem dúvida sobre a bolsa. Se vai para o lixo comum, para o reciclado. A bolsa, como eu disse, no HCOR, se não tiver nenhum tipo de medicamento, aí é soro, né? A gente recicla. Mas se tiver medicamento, aí não é nem pro comum, aí vai para o químico, dependendo do tipo de material que é colocado nessa bolsa. Só um ponto que é muito importante dentro das estratégias do hospital contra o gerenciamento é em relação à contaminação cruzada. Então, os abrigos de resíduo, é interessante que eles tenham o seu local próprio, porque a partir do momento que um resíduo comum entrou em contato com um resíduo infectante, ele passa a ser infectante. Então, isso é uma estratégia que os hospitais têm que se dedicar através do planejamento da equipe de meio ambiente para evitar ao máximo
que esses resíduos tenham contaminação cruzada, porque aí você vai acabar gerando mais resíduos. E isso pode através do planejamento também. Tá com o microfone? Olá, bom dia a todos. Meu nome é Paulo, sou do Supervisor de Saúde do Dia. A Giliane e eu, nós tratamos exatamente a questão dos resíduos. A minha dúvida é para André, você pretende usar 100% do seu lixo infectante nesse processo ou apenas uma parte dele? A partir do momento que a gente fizer a aquisição, a ideia é que seja, não dá para reduzir 100% da taxa da prefeitura, mesmo porque os resíduos químicos não podem ser tratados nesse equipamento. Então, a gente vai manter uma taxa na prefeitura menor, né? Mas a ideia é que, a partir do momento em que nós façamos a aquisição do equipamento, nós tenhamos o resíduo 100% tratado, né? Aí, é claro que, é como o Luciano disse, dependendo do porte, não vale a pena. Então, a gente tem algumas unidades pequenas, né, que não ficam no mesmo complexo, que aí, nesse caso, não vai entrar nesse fluxo, ou pelo menos depois, talvez tenhamos que adquirir uma máquina menor para fazer sentido. Tá. E só mais uma pergunta em relação aos abrigos, né? Que ocupa espaço, o espaço é ouro, né? Então, o intuito é eliminar o abrigo do resíduo infectante. Aí, quando for fazer a instalação, essa máquina do piloto, ela não comporta a nossa geração 100%, no piloto. E a partir do momento que nós formos fazer a instalação do equipamento que comporte, aí nós vamos identificar o que vai, digamos assim, sobrar de área técnica do abrigo, mas a gente sempre entende que a gente também tem que ter uma área de contingência para as manutenções do equipamento, para um eventual necessário, sei lá, um aparato, qualquer coisa que tenha um impacto, né? E outra coisa, parte desse abrigo nós vamos ter que reservar para o resíduo tratado, né? Para fazer a outra destinação pós-tratamento. Alguém? Ótimo, gente. Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês. Ao pessoal que está online também, obrigado pela participação. E estamos aí em busca de um meio ambiente mais equilibrado. Obrigada, pessoal.